Africanos no Brasil, dominação e resistência. Havia, havia escravidão na África antes dos europeus? Segundo historiadores especializados, existiu sim escravidão na África antes da chegada dos europeus, século XV. Segundo a professora Leila Hernandes, nas sociedades tradicionais africanas, o principal motivo que levava o indivíduo a ser escravizado era a guerra entre diferentes povos. Os vencedores faziam prisioneiros e os escravizavam, ou então vendiam. Na África, naqueles tempos, as pessoas também podiam ser escravizadas por outros motivos, entre os quais cabe citar a fome, a punição judicial, a penhora humana. A fome, quando o indivíduo não tinha meios para se alimentar, ele oferecia a si mesmo e a sua família como escravos. A punição judicial, quando uma pessoa cometia um crime e por isso era condenada à escravidão. A penhora humana, quando o indivíduo oferecia a si mesmo como garantia de um empréstimo. Se não pudesse pagar, era escravizado. A escravidão africana, no entanto, tinha algumas características próprias. Em algumas sociedades, os escravos faziam trabalhos exaustivos. Já em outras, chegavam a ocupar postos importantes no exército e no governo. Havia também casos em que os escravos trabalhavam para o seu dono por um determinado tempo. Depois disso, integravam-se como pessoas livres ao grupo para o qual tinha trabalhado. Em algumas sociedades, os escravos faziam trabalhos exaustivos, exemplo, agricultura, carregar, remador. Já em outras, chegavam a ocupar postos importantes no exército e no governo. Havia também casos em que os escravos trabalhavam para o seu dono por um determinado tempo, de 2 a 4 anos. Depois disso, integravam-se como pessoas livres ao grupo para o qual tinham trabalhado. Guerra e escravidão e tráfico atlântico. No século XV, com a chegada dos portugueses ao litoral africano, a escravidão na África aumentou muito e um novo tipo de guerra passou a fazer parte do dia a dia dos africanos. A guerra com o objetivo de conseguir pessoas para serem vendidas a traficantes especializados. Esta talvez tenha sido a consequência mais trágica da chegada dos europeus ao continente africano. Por meio da guerra, cerca de 75% dos africanos vendidos para a América foram produto de guerras feitos para obter novos escravos. No século XVI, com o aumento da procura por escravos no Nordeste brasileiro, devido à produção de açúcar, os mercadores portugueses, aliados a alguns chefes e reis africanos, mostraram um negócio que logo mostrou ser altamente lucrativo: conseguir pessoas na África e vendê-las na América. No século XVI, com o aumento da procura por escravos no Nordeste brasileiro, devido à produção, os mercadores portugueses, aliados a alguns chefes e reis africanos, montaram um negócio que logo mostrou ser altamente lucrativo: conseguir pessoas na África e vendê-las na América. O comércio de pessoas da África para onde hoje é o Brasil durou cerca de 350 anos e foi feito por europeus, africanos e mercadores. Do Rio de Janeiro e de Salvador. Por vezes, esses mercadores saíam da costa brasileira em embarcações próprias
e depois de cruzar o Atlântico, conseguiam escravos no litoral africano, em troca de produtos